ninguém pode perder de vista que eu lembro, e como lembro, que assim como na boa, estava Hugo Mota ajudando na candidatura de Cícero e Léo. Da mesma forma que o governador ajudou, o outro ajudou também. Aí eu pergunto a você, aí o governador muitas vezes passa na cara de Léo, mas eu lhe indiquei como vice para Cícero. Léo não queria, e o governador sabe que Léo não queria. Foi um drama, outro dia eu conto aqui, que talvez não dê mais Mas fica à tempo, vontade. para contar essa história que Léo não queria ser candidato a vice-governador. Não queria. Por Foi uma quê? relutância tremenda, porque Henrique Léo se identificava muito com a Câmara. O sonho de Léo, eu lhe digo, como pai, Léo estaria realizado em sendo vereador da capital. Era o grande sonho da vida dele, pode ter certeza. Isso é testemunho. Eu vou dar em absoluta primeira mão aqui para você. Estão vivos aí para contar essa história e dizer se eu não estou falando a verdade. Eu me recordo bem que o governador chamou Léo, disse que queria Léo, não sei se ele tinha qualho, o que é que ele tinha, porque ele só queria que o vice fosse Léo, que ele queria ganhar a eleição com Cícero. Cícero era o terceiro colocado nas pesquisas. Nas primeiras pesquisas, Cícero era o terceiro. E aí o que é que acontece? O governador só queria Léo. Léo não queria. Léo chegou, se você procurar buscar aí no Dr. Google, você vai ver que Léo chegou a declarar apoio explícito a Bruno Poeta, a Bruno Farias. Bruno queria e Léo não queria. Léo foi para a imprensa e da tribuna da Assembleia, da Câmara, disse o meu apoio para compor a chapa do nosso agrupamento político. Eu defendo o nome de Bruno. Eu não quero. E disse isso reiteradas vezes ao governador. Eu vou resumir aqui, porque aí o que é que acontece? O governador Léo foi uma, duas, três, quatro, cinco. Se isso, inclusive, um dia ligou para mim, o escritório de Odon, meu irmão, ainda era vizinho ao fórum, é o criminal, né? Ali na Rodrigo de Aquino, é o criminal, né? Criminal. O escritório de Odon era lá, antigamente. E aí, lá pelos idos de 2020, né? 2020. E aí, Cício e Laura Emília ligaram para mim pedindo para conversar comigo, com o Odon e com o Léo. Eu disse, olha, eu não tenho vontade. Aí Cício chegou e disse, é a história que eu estou dizendo aqui. Cício está aí vivo para dizer se eu estou falando a verdade ou não. Léo, eu queria ponderar você, ao seu pai, ao Odon, para rever se a gente faz um grande projeto. Eu quero fazer para João Pessoa. Você é o cara que mais tem perfil de me ajudar. As pesquisas qual indicam isso e tudo e tal. Não posso lhe garantir que nós vamos ganhar. Eu sei, tenho convicção, pelo mandato que você fez, você tem uma reeleição tranquila. E Léo sabia que tinha uma reeleição tranquila. É pelo mandato que Léo exerceu enquanto líder da oposição, destacado lá na oposição. E eu disse, olha, essa decisão, se infelizmente, quem tem que tomar é Léo. Resumindo, na véspera de Léo tomar a decisão, e eu vou contar pela primeira vez aqui essa história, que tem tudo a ver com a minha vida e a minha história. O que é que acontece? Léo, na minha casa, lá no apartamento, no prédio onde mora, eu morei lá no prédio onde mora o deputado Aguinaldo, lá no Altiplano. Eu, Odon e Léo, na sala do meu apartamento, Léo botava as duas mãos na cabeça, pai, eu não quero ser candidato a vice, eu quero ser candidato à reeleição. Eu dizia, Léo, então você vai e comunica ao governador, mas o governador vai lhe retaliar. Você não tem problema nenhum com isso, não, amigo. Não tem nenhum problema. Vá, decida que não quer. Ele angustiado, angustiado. E quando foi, aí tio, me ajude, Aldonze, Léo, infelizmente, quem tem que tomar a decisão é você. Isso foram mais de 2 horas. Meia-noite, meia-noite e meia, ele foi para casa. A esposa dele, Bruna, meia hora depois me liga. Você vai? Estou preocupado aqui com o Léo. Aí, eu sei o que é. Se ele está aqui, você precisa ver o estado geral dele. Ela está arrasada aqui, tudo e tal. Com essa pressão do governador para que ele seja o candidato e ele não quer. Passa o telefone para ele. Eu disse, Léo, olha, eu não queria que você entrasse em política. Eu nunca quis. Eu fiz de tudo para ela não entrar na vida pública. Porque eu sei o que eu passei, o que eu sofri e o que eu passo ainda hoje. Aí eu disse, Léo, eu vou lhe contar uma história que você sabe. Talvez a metade. Eu era amigo, sentávamos lado a lado na Câmara de João Pessoa, eu e Ricardo Coutinho. Fazíamos parte, fomos eleitos pela oposição.
eu pelo MDB, PMDB na época, Ricardo Coutinho pelo PT. E nós montávamos estratégias, planejávamos na bancada de oposição, que era extremamente operante. Eram 14 vereadores do governo e 7 da oposição. Era metade. Mas o barulho que nós fazíamos, nós ganhávamos muito, muito mais espaço na mídia, que era Jornal Correio e Jornal Norte. Não existia portal naquela época, não existia o Ninja ainda estava bebezinho lá nos bancos escolares. Mas aí nós botávamos para descer mesmo. Era todo dia, era pau. Era pau para comer sabão e pau para saber que sabão não se come. Então, o que é que ocorre? E aí, quando foi na minha reeleição, Cícero prefeito, eu presidente da Câmara, Ricardo Coutinho, do pescoço para baixo, era pau e Cícero. E eu ia defender. Foram debates homéricos na Câmara de João Pessoa. Debate para torar. Eu deixei de ser presidente, Ricardo se elegeu deputado, né? Em função do cacete que ele dava em Cícero, ele se projetou muito. Na época do IPTU e tal, o IPTU é para você, a Ricardo, o IPTU é para morrer. Não era brincadeira, não. A Câmara era muito animada, vibrante e animada também. E aí o que é que ocorre? E Ricardo batia e eu defendia. E passamos a nos estranhar e tudo tal. Muito processo, posteriormente, né? Ricardo assume o mandato de deputado, eu assumo a Secretaria Municipal de Saúde. Meu amigo, aí nós perdemos a eleição com Rui, Ricardo prefeito, eu tinha sido secretário, foram cascavilhar minhas contas, tudo, revirar tudo. Eu passei 10 anos respondendo processo. Mas também lasquei um bocado de processo em cima dele e em cima de secretário dele. Era fogo cruzado para torar na emenda mesmo. Eu sofri 10 anos da minha vida. Passado isso, eu, candidato a deputado em 2010, pelo PSDB, partido aliado de Ricardo Coutinho, Cássio naquela época passou a apoiar Ricardo, eu abri divergência, eu e Cícero, nós votamos em Maranhão, e de repente, não mais do que de repente, passada a eleição, eu perdi a eleição, fiquei na segunda suplência. Luiz Torres, que está aí vivo, me chama para almoçar. Nós fomos almoçar. Eu acho que talvez você ainda tenha frequentado lá, Ininho. Você já tinha chegado naquela época. Lá na Churrascaria Maia, que era ali na Beira Rio. Conheci, me lembro. Conheceu. E aí, lá, a gente senta, Zé Vazia aí. E eu contando essa história a Léo. Vou contar a história que eu passei para Léo. E aí, almoçando, eu disse, Zé Vazia aí. Eu digo, não, agora é aquela máxima de jogador de futebol. Bater a poeira, levantar a cabeça, dar a volta por cima, candidato a vereador de novo, pela 6ª vez. Tinha 5 mandatos. Aí chegou fluindo, soprando assim a franja, né? Franja. Soprando igual a casa. Aí disse, rapaz, eu tô com uma missão aqui. Isso qual é? Esse Ricardo quer que tu assuma a Assembleia. Meu amigo, almoçar eu não almocei mais. E eu contando isso a Léo. Deu logo indigestão. Não almocei mais, né? Aí eu digo, como é? Não, o Ricardo quer que você assuma a Assembleia. Aí eu relei e disse, rapaz, peraí, dá um tempo aí, eu quero 3 dias para pensar. Porque repara a charada e a incógnita. A sinuca de bico. É. Eu tinha ainda mais de 2 anos de mandato de vereador. A legislação daquela época ela era mais rígida e para que eu assumisse a Assembleia, eu não podia ter 2 mandatos, como muitos tiveram. Eu tinha que renunciar. Aí repara o drama. Se eu, Ricardo, ele tinha que chamar 2 deputados titulares para que eu ascendesse à Assembleia. Renunciava o mandato de vereador. Se com 2 dias, não precisava mais não. 2 dias, Ricardo disse, agora eu pego ele aqui. Aí, Ricardo, voltava um deputado só, não precisava nem voltar os 2, voltava um. No outro dia, eu não era mais deputado. Sobrava na curva. No outro dia, eu não era mais vereador de João Pessoa, porque eu havia renunciado. E no outro dia eu ia ser servidor público de salário mínimo nas mãos do governador para ele me botar para onde ele quisesse. Você quer mais? Olha só a situação. E aí eu passei, e isso é histórico também que eu vou dizer a você, eu passei 3 dias com 3 noites sem dormir. Consultando os parentes, consultando os amigos. Qual a decisão mais difícil da sua carreira política? Maria, não foi brincadeira não. Aí eu chegava, reunia a família, olha, eu estou com essa situação, o que é que eu faço? Minha irmã que morreu, que era que mais se aproximava de mim, assim, na parte política, era a segunda na ordem, e disse, Servásio,
Eu acho, não sei se você conheceu o Isa lá na Assembleia, chegou a conhecer ainda? Me lembro, conheci. Foi presidente do sindicato, tudo tal. O Me lembro. temperamento dela era muito parecido com o meu. E a Isa disse, a decisão que você tomar, a gente acompanha. Mas a decisão tem que ser sua. Não pode ser minha, não pode ser de Odon, não pode ser de Vaninha, tem que ser sua mesmo. E veja, analisa os prós e os contras. Ricardo pode, diante da animosidade que vocês criaram, meter o cacete e você sabe, não é mais vereador, a mesma história. Chegava para os amigos, reunia um grupo de amigos, a situação é essa. Peraí, essa decisão é tua. Aí eu digo, aí eu passei, Tinha mais a única contra do que pró, né? na minha vida, Henrique, eu sou psicólogo por formação e eu nunca tomei um psicotrópico. É muito provável, como de ontem para hoje, eu não consegui dormir. Amanheci hoje para torar. Com a preocupação com o Léo, não é com o lixo, não. Você daqui a pouco não deixa o lixo, não. Sim. Deixa o lixo de fora, não. É bom falar sobre isso. Mas aí o que é que acontece? Era uma decisão muito difícil da minha vida. Eu nunca tomei um psicotrópico para dormir. Nunca. Nunca, nunca. Não. Prefiro passar a noite sem dormir do que tomar, porque eu sei quais são as consequências. Ponto final. E aí eu contei essa história, Léo. O cara em política tem que ser homem e tem que decidir. Ou uma coisa ou outra, mas tem que decidir. Eu não queria que você entrasse, mas você tenha certeza que essa é a primeira de uma série de decisões que você vai ter que tomar na sua vida. Decisão difícil, né? Decida, seja lá o que for. Aí eu contei essa história, o que eu coloquei em jogo ali. A minha vida eu entreguei nas mãos de Ricardo. E acho que me dei bem. Acho que me dei bem. E lhe digo com toda franqueza, com toda firmeza. Henrique sabe disso, mais do que você, João. Sim. Mas eu me doei integralmente na defesa do governo de Ricardo. Foi líder do governo. Eu me doei, líder de uma bancada de 6 deputados, que tinha que aprovar as matérias de interesse do governo. Estava sendo orquestrado um plano para tornar Ricardo inelegível na reeleição dele. Foi. E fui eu que cheguei para ele na grande, Ricardo, está sendo urdido um plano na Assembleia com contratação de escritório em Brasília e em São Paulo, que era para pegar a prestação de conta de Ricardo e destacar alguns pontos e tudo tal e tornar Ricardo inelegível. Grandes escritórios, para dar um golpe mesmo em Ricardo naquela época. Então fui eu que cheguei, alertei, ele partiu para cima, como é o estilo dele, eu parti também do outro lado, e nós dois desmanchamos a intenção total da Assembleia. E Henrique sabe, a imprensa paraibana sabe, que eu doei meu sangue. Dei a cara a tapa, fui correto, fui leal até o fim. E Ricardo, se ele pagou o preço, eu não tive nada a ver com isso. Eu cheguei a dizer a ele um dia, quem escolheu o João não fui eu. Ele nem consultou ninguém. Ricardo não ouviu ninguém para indicar João. Foi um nome que, inicialmente, depois eu conto essa história, porque não vai dar, não vai mesmo, mas o candidato de Ricardo, talvez vocês nem lembrem aqui. Você sabe quem foi o primeiro candidato de Ricardo? Não sei. Nem o Ninja sabe, tá vendo? Ninja é o quê? Ninja é o top, né? Quem dera, Você sabe a tradução do que é ninja, ele não está lembrando. O candidato de Ricardo, primeiro candidato de Ricardo, chamava-se Gervásio Maia. Gervasinho. Gervásio Maia Gervasinho. Filho. Verdade. E depois eu vou dizer por que não foi Gervásio. Depois eu conto. Você me chama outro dia Na aqui, próxima live. e da outra oportunidade eu vou Tá. contar toda essa história. E aí, Gervásio, ao assumir a Assembleia, deu uma pisadinha na bola e tudo, tal, coisa do poder e tudo mais. E Ricardo decidiu, então, que o candidato seria João. Seria João. Ricardo não consultou ninguém. Ora, se de repente eu vou tomar uma decisão, essa decisão nos envolve, eu lhe consulto, é uma decisão o quê? Compartilhada. Como ele fica Nós falando, três coletiva. Se eu puxo para mim e digo a coletivo decisão... girassol. Puxo para mim e digo a responsabilidade é minha, você tem que arcar com as consequências. Ricardo arcou e ele disse aqui que eu vi, que assisti e não quero aqui reproduzir, obviamente, não tem porquê. Mas ele disse que pensava o que sentia, porque sentia, onde sentia, ele abriu o jogo aqui. Mas aí foi uma decisão que ele tomou. Ele não consultou ninguém. Pergunta a qualquer deputado. Talvez a dúvida seja ser maior, né? Talvez seja maior, porque foi uma decisão dele. Unilateral. Então, dito isso, eu mostrei tudo isso a Léo. Léo, isso era 1h30 da manhã, ela disse, não, pai, tudo bem que eu mostrei a ele a dificuldade que eu tinha em tomar aquela decisão, o que é que aquilo poderia acarretar na minha vida. Política é diferente do esporte. No esporte, o importante é competir. Político, o feio é perder. Perder é perder.
E o pior na política, sabe o que é? É ganhar para perder. Quer um exemplo? Ricardo Coutinho, pronto, uma recente. Ganhou para perder. Ricardo ganhou para perder, Rapidamente. não é? Desmoronou. Aí é que é ruim, aí é que dói mais, é você ganhar para perder. Existem N casos da mesma forma, N casos. Mas é isso.